bonito na vida da igreja. E antes que eu esqueça, deixar aqui um abraço caloroso do pastor Rovanildo, presidente da União, que ao saber que eu vinha para cá, disse: "Ei, pastor, vá lá, mande um abraço para o povo, aquele povo é tão bom." Eu digo: "Vou mandar, pastor, estou cumprindo a minha promessa aqui a ele." Que Deus abençoe vocês. Obrigado ao pastor pelo convite e pela confiança, poder passar esse tempo com os irmãos, louvando ao nosso Deus. Vamos ler a Escritura Sagrada? Vocês já leram, né? Então vamos ler de novo para que fique bem em nossa mente. Lucas, capítulo de número 17. Lucas, capítulo de número 17, do verso 1 até o verso de número 19. Verso 11 até o verso de número 19. O texto sagrado nos diz o seguinte: De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram curados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Amém. Vamos ter uma palavra de oração? Nosso Deus, nós queremos render graças ao Senhor pelo imenso privilégio que o Senhor nos concede de podermos estar na tua casa com os nossos irmãos e irmãs. Pai, fala conosco nessa noite, desvenda os nossos olhos para podermos contemplar as maravilhas da tua lei. Torne claro para nós o teu evangelho nesta passagem, Senhor. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça. Pedimos que o Senhor nos conceda do poder e da unção do teu Espírito Santo, a fim de que possamos proclamar e receber a tua palavra de maneira salvadora e santificadora. E oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vocês têm uma história bonita e é um grande privilégio poder fazer parte dela. E em momentos como esse, é preciso que o coração esteja disposto, inclinado a louvar a Deus e bendizer o seu santo nome por tudo o que Ele tem feito. Mas nós, eu e vocês, todos nós que estamos aqui, temos sempre a tendência no coração de nos esquecermos do que o Senhor tem feito por nós. E ao nos esquecermos, nós terminamos por negligenciar a gratidão e o louvor que são devidos a Ele. E isso, de fato, é um risco muito grande, um perigo que todos nós corremos. E para evitarmos esse perigo, nós precisamos retornar à Escritura Sagrada e aprender aos pés do Senhor, e aprender o que a Escritura diz sobre verdadeira gratidão. E nutri-la em nosso coração, termos o cuidado de manter o nosso coração, de fato, grato, como a Escritura ensina. E nós podemos ser auxiliados nisso através desse texto que nós lemos hoje à noite. Essa é uma história muito curiosa, é uma história extraordinária, e a maioria de vocês já leu essa passagem, ou já ouviu alguma mensagem, algum sermão sobre essa passagem, e eu quero compartilhar mais com vocês hoje à noite. De fato, esse é um quadro difícil de se contemplar, creio que todos vocês devem concordar comigo. O quadro geral, a cena, se vocês pararem para pensar no que foi lido, na história aqui narrada, é de fato uma história muito difícil de ficarmos meditando acerca dela. É uma história difícil de se contemplar. É uma situação de dor, de agonia, de angústia, de impotência e de todas as maldades existenciais que nós possamos imaginar. Esses homens estiveram submetidos a tudo isso. Então, nós devemos atentar para essa situação e para a natureza dessa doença.
essa doença que esses 10 homens possuíam é a lepra. Nos dias de Jesus, ela era uma doença terrível e condenava o sujeito em várias instâncias. Hoje não mais. Hoje ninguém mais tem perturbação porque adquiriu o nome moderno, né, hanseníase. Você tem o devido tratamento e você não terá problema algum se adquirir essa enfermidade e se você fizer o devido tratamento, recebendo cura, cuidado, sem maiores problemas. Mas não era assim na época de Jesus. Pessoas que adquiriam essa doença, elas estavam condenadas em várias instâncias e eram submetidas aos mais diversos graus de humilhação e de segregação. A própria doença era sinal e símbolo do pecado, da iniquidade, da miséria, daquilo que apartava o povo de Deus. Então, pessoas que adquiriam essa doença deviam ser segregadas, espalhadas, muitas delas habitavam em lugares desertos, em cavernas, e viviam distantes, não podiam ter relacionamento com pessoas, eram impuras para o culto, eram consideradas impuras do ponto de vista religioso, cerimonial, eram indesejadas, não podiam estar em grupos sociais, se eram leprosos, deviam sair de suas casas. Lembrem-se, isso diz respeito a todos os níveis de pessoa. O rei Uzias, que foi ferido com lepra, foi retirado de sua casa real, vamos assim dizer, e colocado à parte até o final de sua vida, mesmo sendo um rei. Imagine o Zé Povinho da época naquele contexto. As pessoas que não tinham muita influência, ou se tivessem, não fazia diferença alguma. Essa doença era muito temida e tinha vários estigmas sobre ela, e ela representava tudo o que havia de ruim. Então, as pessoas eram submetidas aos mais diferentes tipos de torturas psicológicas, emocionais, e eram mantidas distantes. Se, por exemplo, elas fossem passar por um contexto como esse o nosso, tivesse um ajuntamento de pessoas, quem tinha essa doença precisava começar a gritar de longe, leproso, 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 fazendo barulho para que as pessoas se afastassem e ficassem o mais longe, mais distante possível, a fim de que aquele indivíduo pudesse passar, e se não fizesse isso, ele corria o risco de ser apedrejado. Note que nessa passagem aqui, eles ficam de longe gritando, não é assim? Eles não se aproximam. Eles gritam de longe, porque eles sabiam o que significava se não avisassem que eram leprosos. Então, era uma doença terrível de fato. E é preciso que eu e você, se quisermos extrair realmente lições vivas desse texto, coloquemos a nossa cabeça, o nosso coração dentro dele e nos coloquemos no lugar dessas pessoas. Será que nós conseguimos imaginar o estado de tristeza, de perturbação, de angústia desses homens? Como eles se viam? Alguém aqui dentre nós consegue, por algum momento, se colocar no lugar deles e pensar como seria a sua vida se você fosse um leproso no primeiro século da era cristã? Quando nós atentamos para o fim dessa história, nós verificamos algumas coisas aqui. Nós percebemos, note, como a graça do Senhor é maravilhosa na vida desses homens. Foram 10 leprosos que ele curou. Note que a desgraça une muita gente, né? Porque somos informados que são judeus e samaritanos. Tem pelo menos um samaritano. Parece que eles tornaram-se amigos e andavam juntos. Judeus e samaritanos se odiavam. Não queriam saber um do outro. Eu não sei como comparar aqui, mas lá na minha cidade eu comparo com os grupos políticos, o Taboquinho e o Boca Preta. Não podem se aproximar um do outro, é confusão. Então, eram os samaritanos que não suportavam um ao outro. Quando fariseus queriam insultar Jesus, eles usavam 2 categorias de acusações. Primeiro, você tem demônio. E segundo, você é samaritano. Então, note como eles tinham uma profunda inimizade. Mas aqui, estavam juntos. Parece que a desgraça nivela muita gente, né? A desgraça une muita gente. Em tempos de profundo sofrimento, eu sou quem? Qual é a diferença entre nós? Somos a mesma coisa. Então, imagine a alegria desses homens quando eles imaginaram que foram curados. A história é o seguinte: Jesus vai passando por uma aldeia, vai caminhando, ele está indo em direção a Jerusalém.
e ele passa pelo meio de Samaria, então, e por ali, pela região da Galileia, e vai em direção a Jerusalém. E então, o texto sagrado nos ensina que quando ele entra naquela aldeia, saíram ao encontro deles 10 leprosos, eram 10 homens. E eles ficaram de longe e começaram a clamar e a gritar: Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, nos cura, Senhor. Eles imaginaram que não tinham muito o que eles pudessem fazer, eles eram acometidos de uma enfermidade incurável, mas eles ouviram que Jesus havia curado muitas pessoas. E o ouvir aquelas notícias parece que encheu o coração deles de fé. E eles correm até o Senhor e ficam gritando: Senhor, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós. E acontece uma coisa interessante. Jesus disse: vamos se mostrar aos sacerdotes. Vocês devem lembrar-se que naquela época em que Jesus fala com esses leprosos, as instâncias que eram responsáveis em determinar se o sujeito era curado ou não eram os sacerdotes. O sacerdote examinava o sujeito e dizia se a lepra tinha passado ou não. Então, havia todo um rito cerimonial para ser cumprido antes que a cura fosse decretada. E então, Jesus disse: vão mostrar aos seus sacerdotes. E o texto sagrado disse que eles foram. Só que o texto diz assim: indo eles, foram curados. E aí, aconteceu uma confusão grande entre eles, né? E a alegria foi imensa. Mas como eles souberam que foram curados? Porque o texto sagrado diz simplesmente que indo eles, aconteceu que indo eles, foram curados. Como eles ficaram sabendo? Bom, se vocês fizerem uma pesquisa para saber os efeitos dessa enfermidade, no Recife antigo, se você voltasse 4 décadas, havia um hospital lá só para cuidar de pessoas com lepras. E uma das tristezas grandes era visitar aqueles ambientes. As pessoas eram abandonadas lá por suas famílias e que nunca mais voltavam, e nem elas saíam dali. Era uma época em que você não tinha avanço da medicina para cuidar dessas enfermidades, e então era só paliativos até que a pessoa morresse. E, com frequência, os casos mais graves era de deformação mesmo, de rosto. A pessoa perdia nariz, orelha, perdiam dedos, a mão, enfim. Aos poucos, você ia sofrendo com esse tipo de coisa. E, de fato, essa é uma doença que produz isso se você não cuidar. Alguns anos atrás, pouquíssimos anos atrás, eu conheci um senhor que, apesar de todos os recursos que você imaginasse que tinha à disposição dele, ele decidiu não fazer tratamento de sua enfermidade. E ele tinha hanseníase. E o resultado é que ele foi perdendo os dedos da mão, enfim. E eu ficava impressionado como, sendo tão recente e tendo tanto recurso à minha disposição, a pessoa não querer fazer uso disso. Então, no Recife, você tinha essas imagens, via pessoas mais antigas, lembram disso, e das pessoas perdendo toda a sua fisionomia e membros do seu corpo por causa dessa enfermidade. Possivelmente, esses homens tinham, é evidente, as marcas da lepra no seu corpo. Talvez o rosto um tanto quanto deformado, talvez feridas em volta do pescoço, nos braços, nas costas, mas parece-nos que, de repente, eles começaram a perceber que haviam sido curados. O texto diz: indo eles, no meio do caminho, nem chegaram ao sacerdote, foram curados. Como eles sabem? Porque eles viram isso. Parece-nos que a coisa aconteceu de uma maneira miraculosa, não é? Surpreendente, de modo que um olhava para o outro: menino, fulano, tu tá bom. Imagine a cena, os 10, cada um com uma situação pior do que o outro. De repente, enquanto estavam andando, conversando, vamos conversar com eles. O que é que a gente vai dizer? Não, a gente vai dizer que Jesus mandou a gente chegar lá. Então, a gente, de repente, quando um olha para o outro, começam a perceber os sinais de que eles, de fato, haviam sido curados. Imagine a cena, tirando as roupas, tirando as suas túnicas, e um querendo examinar o outro. Vi aqui as minhas costas, vi aquela ferida onde estava, como está agora? Não tem mais, você está limpo aqui, está curado. Então, eles começaram a discernir isso, e a felicidade deles é inimaginável. Eles tinham famílias? Lucas não diz não, mas
É possível que tivesse. E antes de nós censurarmos esses homens, tinham filhos? Se tivesse, quanto tempo eles não podiam dar um abraço em seus filhos? Há quanto tempo sem dar um abraço nas pessoas que eles amavam? Quanto tempo longe? Qual foi a primeira coisa que veio na mente deles? Talvez a imagem do filho, da filha, de uma esposa, dos pais, de parentes, amigos, queridos. Eles se desesperaram e, ao que nos parece, foram embora encontrar as pessoas que eles amavam. Apenas um não conseguiu fazer isso. Um deles imaginou que não fazia sentido algum fazer qualquer espécie de movimentação que não fosse em direção de seu benfeitor. Então ele volta-se para Jesus, vai correndo, e o texto sagrado diz, gritando em alta voz, aproxima-se, encontra-se com Jesus, quebranta-se perante os seus pés, curva-se, e ali ele adora ao Senhor. E o Senhor diz, e não eram 10? Cadê os outros 9? Que matemática, né? Para cada 10, 1. Será que a gente está assim? Essa história nos mostram como eles deveriam obedecer a Cristo sem ver sinal nenhum de melhora. Calculou que Jesus diz a eles assim, vão mostrar aos sacerdotes, e eles nem perguntam, mas Senhor, se eu chegar lá assim, o que é que o sacerdote vai dizer? Jesus diz, vão mostrar aos sacerdotes, e eles vão. O que é que isso nos ensina? Primeiro, que Cristo merece toda a nossa confiança. E nós não precisamos esperar sinais. Devemos confiar nele. Muitas vezes, nós estamos aguardando que ele nos dê sinal de que está conosco. Quando ele, que é fiel, disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Não te deixarei, jamais te desampararei. Cristo merece toda a nossa confiança. Depois nós aprendemos que a gratidão, de fato, é uma joia perdida. Vocês percebam, de cada 10, um volta. Meu Deus, se essa matemática estiver hoje, quantas pessoas estão, de fato, desejosas de render graças ao Senhor por tudo o que Ele tem feito? Aqui nessa passagem, ela tem muito a nos ensinar sobre a gratidão. E eu quero compartilhar com vocês que estão celebrando a Deus, agradecendo ao Senhor por esses últimos 22 anos de atuação dele aqui, como nós podemos expressar realmente nossa gratidão a Ele. Gratidão verdadeira, não somente com os nossos lábios, mas com a postura do nosso coração. Então, como é que nós podemos reconhecer, como é que eu sei que eu sou grato realmente? Você é? Será que você realmente é grato? Como eu sei? Quais são as características da verdadeira gratidão que deve habitar no coração dos crentes? Bom, eu quero ver algumas coisas com vocês aqui hoje à noite. Percebam a singularidade da gratidão. É a primeira coisa que eu gostaria de observar com você. Em primeiro lugar, a gratidão, de fato, ela é singular. Perceba aqui que o texto sagrado nos mostra que são muitos os que recebem benefícios, mas poucos são os que estão realmente dispostos a oferecerem louvor por eles. Todos nós que estamos aqui, estamos de fato inclinados, dispostos a receber os benefícios que Deus tem para nos dar. Nós desejamos receber esses benefícios. Não há criatura aqui nessa noite que não tenha disposição para receber os benefícios que o Senhor deseja nos dar. Mas então muitos são os que querem receber esses benefícios, mas são poucos os que realmente estão dispostos a oferecer a Deus louvores por eles. Nós temos 10 curados e apenas um agradecidos. Aqui nós percebemos o persistente amor de Deus apesar da ingratidão humana. Ou você acha que o Senhor não sabia que os 9 não voltariam para agradecer? Ele sabia, mas o amor dele é tão persistente e ele os curou mesmo assim. Ou você acha que Deus não sabia que nós iríamos agir com ingratidão diante de tantas bênçãos que Ele tem nos dado? Ele sabia.
mas o amor dele persiste mesmo assim. Você acha que ele não sabia que você ia ofendê-lo, murmurando contra ele, por causa dos problemas, das dores e das angústias que você enfrenta? Ele sabia, mas ele decide cuidar de você mesmo assim. Esse texto nos mostra como o amor de Deus, ele persiste, mesmo diante da ingratidão humana, e o contrário também. O texto nos revela como a ingratidão do coração dos homens, ela permanece apesar dos grandes atos de providência, de cuidado e de amor do Deus Todo-Poderoso. Perceba, o texto nos mostra que mais são os que estão dispostos a pedir e menos os que se inclinam para agradecer. Os 10 pediram, clamaram igualmente, mas somente um agradeceu. Assim, não existe nessa noite uma única alma aqui nesse auditório que não tem pedido a Deus, que não peça, que não seja pedinte. Se eu pedisse para levantar a mão aqui, levanta a mão um crente que não pede nada a Deus, criatura que nada pede ao Senhor. Vem aqui, não, eu não peço nada, eu só agradeço. Cadê você? Eu lhe conhecer, criatura do outro mundo. Todos nós pedimos. E não há problema com isso, nós somos pedintes espirituais, não há problema com isso. De fato, devemos pedir. O problema é que nós muitas vezes estamos sempre dispostos a pedir, mas nem sempre nós estamos dispostos a agradecer. Observe que enquanto eles estavam enfraquecidos pela doença, eles se esforçaram para clamar e clamar mais altos, mas curiosamente, quando foram fortalecidos pela cura, eles não puderam louvar a Deus. Que estranho, não? Devia ser o contrário. Adoecidos, fracos, sem força para clamar, mas então agora, experimentando a cura, podem com toda a força do seu coração louvar ao Senhor, mas não é isso que acontece. Da sua fraqueza, enfermidade, eles juntam forças para clamar, pedir, implorar ao Senhor, mas em sendo socorrido, dos 10, 9 vão embora e não voltam. Somente um está ali para agradecer. Isso nos mostra que a maioria de nós pede mais do que agradece. Nós pedimos muito e agradecemos pouco. A maioria de nós é mais religioso do que adorador. Perceba que esses leprosos, todos eles foram mostrar-se ao sacerdote. Essa é uma coisa interessante. É um quarto elemento que você observa aqui. A maioria de nós é mais religioso do que adorador. Perceba que todos os 10 foram mostrar-se ao sacerdote. Eles cumpriram o rito. E aquele rito tinha a ver também com procedimentos de purificação e religiosos. Então, eles vão fazer isso, mas não voltam para agradecer. Às vezes, nós somos mais religiosos do que adoradores, de fato. Uma outra coisa que nós percebemos é que muitos creem, mas poucos agradecem. Percebam que o problema deles não era falta de fé, eles creram. Jesus não precisou dizer 2 vezes. Quando Jesus deu a ordem, eles não ficaram mostrando suas misérias, não, o Senhor está ordenando, a gente vai. Eles creram, o problema deles não era fé, o problema deles era um coração ingrato, bem parecido conosco. Nosso problema não é fé, nós cremos no Senhor, Ele é o nosso Deus, nós cremos no Salvador, Ele é o nosso Redentor, cremos nele de todo o nosso coração, mas nosso problema não é falta de fé, é falta de um coração agradecido por tudo que Ele tem feito por nós. Por isso devemos suplicar a Ele a sua graça. E o texto nos mostra que a gratidão ela é singular. Esses homens foram embora, mas um voltou para render graças ao Senhor nosso Deus. Agora, quais são os sinais e as características da verdadeira gratidão? Essa é a segunda coisa que eu quero tratar com vocês hoje à noite. Como é que nós avaliamos o nosso estado, o nosso ser, o nosso coração, para perceber se verdadeira gratidão está lá? Bom, a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que a verdadeira gratidão, ela se expressa em nossa individualidade. Neste caso aqui, José não vai com os outros. Você tem 10 homens que são muito amigos, estão juntos, no sofrimento e agora na alegria. Estão celebrando a Deus, imaginem o quanto eles se abraçaram, imaginem o quanto eles choraram, o quanto eles gritaram, mas agora
O que vamos fazer? Então, cada um começou a dizer o que ia fazer. 9 deles tinham muitas coisas para serem feitas. E talvez eles tenham pensado, veja bem, eu preciso encontrar com mamãe. Mamãe, quando me vê, ela vai cair da cadeira. Eu preciso abraçar os meus pais, meu filho, minha filha, minha esposa. Não sei, eles estavam interessados em voltar para os seus amados. E não é que eles fossem se esquecer eternamente. Talvez eles tenham dito, talvez esse samaritano tenha dito, minha gente, nós temos que voltar lá, temos que agradecê-lo. E talvez os outros 9 disseram, mas bem, nós vamos lá agradecer a ele. Mas agora não, agora nós precisamos fazer outras coisas. Nós temos outras coisas que o coração deles julgou ser mais importante. Havia outras pessoas que para eles eram mais importantes naquele momento do que o Salvador. E uma multidão, é interessante, dos 10, 9 tomaram outro rumo. E essa única alma agradecida não é puxado pela correnteza da maioria, porque essa pessoa sabe o que Jesus fez por ela. A alma verdadeiramente agradecida, ela não se curva à maioria ou à correnteza, não importa o que as pessoas façam, eu sei o que ele fez por mim, não importa o que as pessoas digam, ele é o meu benfeitor, e se a multidão não vai, eu vou, só agradecê-lo, adorá-lo, invocá-lo, bendizê-lo, não importa se a minha família o despreza, não importa se os meus amigos zombam, eu sei o que ele fez por mim, de modo que esse homem vai, e a gratidão é assim, ela é expressa em nossa individualidade, não somos agradecidos a Deus coletivamente. A questão não é ser agradecido a Deus coletivamente, não, toda a igreja agrada ao Senhor, eu individualmente, como é o estado da minha alma para com Ele? Eu sei o que Ele fez por mim, me tocou, me alcançou, me perdoou, me achou em minha miséria, me transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, Ele foi comigo, Ele é comigo, Ele me sustenta, então eu preciso ser grato individualmente a Ele. Essa gratidão é vista, em segundo lugar, aqui na prontidão desse homem. Os outros disseram, bem, nós podemos encontrá-lo depois, não tem como perder esse homem de vista, por onde ele vai, uma multidão o cerca. Coisa mais fácil do mundo é saber onde Jesus está. Por onde ele passava, a multidão ia seguindo. Tinha gente que queria matá-lo, tinha gente que queria adorá-lo, tinha gente que queria extrair poder dele, tinha todo tipo de gente. De modo que é fácil encontrar, mas essa não é a questão, esse homem. A questão é que o meu coração está tão cheio de devoção, de gratidão, explodindo, que eu não terei paz enquanto não me prostrar diante dele. Então a gratidão aqui nesse texto, ela é identificada na prontidão do coração daquele homem, como quem diz, eu não sou capaz de aguardar nem mais um momento, um único dia. O meu Redentor tem que ser adorado por mim agora. O meu Redentor tem que ser adorado por mim hoje, nesse instante. Eu não posso postergar mais, eu não vou adiar mais. Ele é meu e eu sou dele, e eu devo render louvores ao seu santo nome. Em terceiro lugar, perceba que essa gratidão é vista na sua intensidade. Nós somos informados que esse homem veio como um louco, gritando no meio da rua. Vocês perceberam isso aí? Repare, verso número 15, um dos 10, vendo que fora curado, voltou dando glória a Deus em alta voz. Imagine a cena, é assim mesmo, ele vem gritando no meio da rua, parece um louco, ele vem gritando, Lucas diz, em alta voz. Ora, meus irmãos, você faria como se você fosse um leproso condenado para o resto da vida ali, e o Salvador encontrasse com você e purificasse você de sua lepra? Cara, o que você faria? Você ia querer voltar para Ele. Se sua alma é agradecida, você volta em gritos, celebrando, adorando. Agora deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Se você é um crente, sua doença era pior do que essa lepra. Na verdade,
você era morto, cadáver espiritual, morto em seu delito e pecado. Cristo achou você, encontrou você, foi até você, deu vida a você e trouxe você para a presença dele. Louvado seja o seu nome. Não há outra coisa a fazer a não ser dar glória a Deus, a esse soberano Redentor que me achou em minha miséria, perdoou os meus pecados, me deu vida, me selou com o seu Espírito Santo e me introduziu na comunidade dos redimidos. Bendito seja o seu santo nome. A gratidão é vista na intensidade do coração desse homem. Ele vem glorificando a Deus. Em quarto lugar, perceba que ele traz consigo essa gratidão, traz consigo humildade. O texto diz no verso número 16, o verso número 16 diz que ele prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E era um samaritano prostrado, quase que beijando o pé de judeu. A gratidão torna esse homem humilde e humilhado. Ele vem e se prostra diante dos pés do Nazareno e fica lá prostrado, como quem diz: aqui é o melhor lugar para estar. Já teve essa sensação? Prostrar-se aos pés do seu Redentor e dizer: Senhor, como Pedro, bom estar aqui, Senhor. Vamos fazer tendas para a gente nunca mais sair daqui. Eu quero permanecer aos teus pés, te adorando. Aqui é o senso de minha segurança. Aqui é a certeza de que eu estou guardado, protegido. Eu estou perante aquele que cuida de mim. Então aquele homem estava lá prostrado, adorando, porque a gratidão verdadeira é acompanhada de adoração. Não é possível a alma grata a Deus não render louvores a Ele, não adorá-lo, não bendizê-lo, não exaltar o seu santo nome. Ele está então adorando ao Senhor aqui, rendendo graças por tudo que o Senhor fez. E a verdadeira gratidão, ela não censura os vacilantes para se autopromover. Vocês perceberam a curiosidade disso? Porque o verso de número 17, diz que o samaritano prostrado lá aos pés de Jesus, gritando em alta voz, glória a Deus, glorificando a Deus, e lá prostrado aos pés de Jesus. Jesus olha, e aí no verso 17, Jesus diz, ele perguntou: não eram 10 que foram curados? Cadê os outros 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Calculou que o samaritano não diz nada. Vocês ouviram esse silêncio dele aqui? Se fosse eu, do jeito que eu sou ruim, eu tinha dito: não preste nenhum, Senhor, é tudo uma cebola. Agora eu estou aqui. Eu estou aqui, o Senhor presta atenção em mim, porque eu tenho muito futuro junto com o Senhor. Ali aquele novo não presta nenhum, é tudo ceboso. Agora, Senhor, eu estou aqui. Mas não, a alma grata não tem preocupação de estar censurando queda de ninguém. O cristão que foi alcançado e sabe o que é ser alcançado, não tem tempo para estar pensando no pecado do outro, porque tem tanto pecado nele, que ele se impressiona: como é que o Senhor me recebe? A mim, logo eu, cheio de pecado, de mazela, de miséria. Ele não tem tempo para estar acusando o outro. Só acusa o outro quem não prestou atenção em si mesmo. Só se importa com o outro quem não entendeu a graça maravilhosa que foi derramada sobre ele mesmo. Porque quem tem alguma noção do que é ser alcançado pela graça, nada tem a dizer em apontamento com relação ao outro, se importa consigo mesmo, com os seus pecados, com as suas mazelas, com as suas misérias, e dizer: Senhor, eu te dou graça. Como é possível que eu tenha sido achado por ti? Por tua misericórdia, por tua bondade. Então esse homem está aqui tão cheio de gratidão, de celebração, de alegria, que nem se lembra e nem se importa com a ingratidão dos outros. Eles respondam perante o Nazareno: eu estou aqui para adorá-lo por tudo quanto ele fez por mim.
E assim é um homem cheio de gratidão, uma gratidão que não censura quem vacila na frente dele, mas que está ali prostrado para adorar o Senhor, que não precisa se promover com a queda do outro, apenas está ali para reconhecer que Deus é cheio de graça, de misericórdia, de bondade. Eu e você, nós precisamos ser assim, precisamos fazer isso. E sabe por que nós precisamos fazer isso? Porque nós temos recebido bênçãos incontáveis da paz de Deus. Lembre-se do nosso salmozinho. Conte as bênçãos. Tente dizer quantas são. Quanto você tem recebido de Deus, da presença dEle, da bondade dEle. Eu e você temos recebido mais do que nós merecemos. Mais do que nós precisamos. Mais do que nós imaginamos. Ele tem sido gracioso, bondoso, misericordioso, e Ele tem derramado sobre nós bênçãos sem medida, porque Ele é bom, e porque a sua misericórdia dura para sempre. Logo nós temos que manter um coração agradecido por todos esses atos de providência. Nós devemos fazer isso, sabe por quê? Porque Ele merece a nossa gratidão. Ele é digno. Seu Deus é digno de sua gratidão, de sua adoração, de sua celebração. Portanto, não feche a sua boca e nem o seu coração. Seja grato e verdadeiramente grato àquele que é digno. Lembre-se também que você precisa fazer isso, precisa ser grato, porque essa gratidão é a manifestação pessoal do seu amor para com Ele. É a manifestação pessoal do seu amor para com o seu Deus. A alma grata, ela pensa: que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? São muitos. Meu Deus, como é possível? Eu dou o quê? Eu tinha uma amiga, eu e minha esposa, tínhamos uma amiga, uma senhora muito, muito querida. Ela partiu para estar com o Senhor. E era uma pessoa muito ligada ao trabalho missionário e cuidava de muitos missionários. E o Senhor abençoou aquela mulher com muitos recursos nessa vida. E às vezes nós íamos para o aniversário e a gente ficava dizendo: rapaz, a gente dá o que a essa criatura? E você dá o que a quem tem tudo? Negócio ruim danado. O que você vai dar? Depois eu ficava pensando: mas Jesus, eu estou com essa dificuldade com relação a uma pecadora, né? Mas dono de tudo é o meu Senhor, do céu e da terra. Eu dou o que a Ele? A crise do salmista procede: que darei ao Senhor? O que é que eu dou a Ele? Ele é dono de tudo. Não existe nesse vasto universo criado pelo meu Senhor um único centímetro que Ele não possa dizer com toda a legitimidade: é meu. É meu. Você é dele. Tudo que você é e tudo que você tem pertence a Ele. O que eu vou dar a Ele? É o quê? Meu dinheiro, Ele é dono do ouro e da prata. Ele é dono de tudo. Mas o salmista fica dizendo: que darei ao Senhor, que darei? Aí ele parece que tem uma espécie de insight espiritual, né? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Isso é uma resposta contraditória, né? O que é que eu darei? Já sei, tomarei. Como assim? Não é para dar porque eu vou tomar, né? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o seu santo nome. Ou seja, eu vou me apropriar das bênçãos que Ele me oferece, sim, de redenção, de salvação. É Deus quem me dá, e eu, ao me apropriar disso, eu expresso também a minha gratidão a Ele. Só quem entende isso é quem é pai e quem é mãe, né? Já viu pai no Dia dos Pais, né? O menino trazendo presente. Oh, meu filho, que presente! Papai é tão agradecido. De onde foi que saiu o dinheiro para comprar aquele presente? Papai é tão agradecido. Você, sabendo que a facada vem, mas você abraça. Você chora, mas é besta. Você chora. Nosso Deus
Ele é um Pai tão amoroso, que Ele quem dá a você fé para você crer. E quando você crê, Ele se agrada, Ele se alegra. Meu filho que crê em mim, quem foi que deu essa fé? Foi Ele. Nosso Deus sustenta você dia após dia, e Ele se alegra em você ficar de pé. Mas quem que mantém você de pé? É Ele. Nosso Deus se alegra em receber contribuições que você oferta ao trabalho missionário, ao serviço dele. Mas quem foi que fez chegar recurso em suas mãos? Foi Ele. Tudo vem dEle, tudo é para Ele, por meio dEle. Glória a Ele eternamente, amém. Ele é digno de tudo. Assim, então, a nossa gratidão é a nossa manifestação pessoal do nosso amor para com Ele. Nós precisamos ser gratos, porque ao sermos gratos, isso nos ajudará a enxergar as várias ações da providência. Perceba que a providência cerca você, em todos os sentidos, criatura. O fato de você não enxergar é enfermidade sua, mas ela está lá. Às vezes a gente não vê, de fato. Mas não ver não significa dizer que ele está ausente. Vocês se lembram do servo do profeta Eliseu? O profeta velhinho, e ele cuidando do profeta Geazi, né? E os sírios decidem prender o profeta, porque eles ficaram muito bravos. Eles armaram várias ciladas para o rei de Israel, e Eliseu mandava dizer: olha, não passa por tal lugar não, porque tem uma cilada lá, Deus me revelou, vai por aqui. E ele disse isso várias vezes. 3 vezes eles conseguiram se livrar. E o rei da Síria bateu na mesa. Vocês não vão dizer não quem é que está dedurando os planos da gente? E os oficiais tudo calados. Aí teve um que teve coragem e disse: olha, senhor, não somos nós não. O problema é que tem um homem de Deus em Israel. E aí o que a gente trama aqui no oculto, Deus revela a ele, e ele diz o rei, e não tem, aí de jeito não tem quem ganhe. É mesmo, pô, vamos prender esse profeta? Eles vão prendendo. Barulho, Geazi olha pela brecha, a casa do profeta era bem pobrezinha, né, cheia de buraco. Ele olha assim pela brecha e vê os carros, os cavalos assírios. Entre desespero: ai, meu senhor, vai morrer eu e esse velho. Porque eu e esse velho aqui, esse povo vai vir, vai destroçar a gente. Começou a gritar dentro de casa. O profeta disse: tem calma, rapaz, que agonia, vem cá. Vamos orar, vem para cá. Senhor, abra os olhos desse moço. Ele tem que enxergar a tua providência. Está vendo nada, Senhor. Abra os olhos desse moço. Vai lá olhar de novo. E quando ele olhou de novo, ele começou a gritar, porque ele estava vendo carros e cavalos de fogo, né, ao redor ali tudo. O Senhor cegou todo aquele exército ali, entregou nas mãos do rei de Israel. Então, o fato de você não estar vendo não significa dizer nada. Muitas vezes a gente não está vendo, mas Paulo nos alertou: nós não andamos pelo que vemos, andamos por fé. Não vivemos pelo que nós estamos vendo, nós confiamos no Senhor. Não precisamos ver, precisamos saber que o nosso Deus é fiel, poderoso, que nos sustenta, que não nos abandona. Então, quando nós guardarmos isso em nosso coração, nós vamos começar a enxergar os atos da providência. Muitos. Tem um amigo que ele disse era pastor numa região periférica de João Pessoa, e ele estava estagiando, jovem pastor, numa igrejinha, e lá tinha uma senhora que ela era muito interessante. Ele disse: pastor, todas as vezes que eu terminava de pregar, essa irmã vinha. E ela dizia: pastor, olha, eu preciso dizer, sente, eu preciso falar com você. Sente, porque eu preciso dizer a você o que Satanás fez lá em casa essa semana. E aí o diabo, ela dizia o que o diabo tinha feito. E o diabo botou o marido dela para beber cachaça, e o marido dela quebrava tudo dentro de casa, e a outra semana o diabo botou doença no filho dela, e todo sermão que ele pregava no domingo à noite, ele dizia: meu Deus, eu não aguento esse sermão. Pastor, deixa eu dizer a você o que o diabo fez em casa essa semana. Pastor, todo domingo, deixa eu dizer a você. Um dia o pastor estava meio atravessado, e ela veio, ele disse: pare. Disse: espera aí, irmão, peraí. E ela ficou assim, assustada nele. Não diga nada não. Não, pastor, não. Vá para casa.
E preste bem atenção. Porque Deus vai fazer meio mundo de coisa essa semana. E pastor? Disse, Então fique com os olhos abertos. Domingo você vem e me liga. E aí foi um negócio absurdo, uma reviravolta, porque a irmã virou uma tagarela. Ela voltava e ela começou a ver em tudo a ação da providência. Ela não via mais que Satanás levou o marido dela para beber, mas que o Senhor cuidou dele, ele não saiu quebrando as coisas em casa, chegou, foi dormir, nem tomou banho, acordou no outro dia, estava tudo certo. Ela não via mais que Satanás botava um remédio, uma doença no filho dela, mas que o Senhor havia providenciado o remédio. Ela começou a ver vários sinais do cuidado do Senhor, e é exatamente disso que nós precisamos. Existem várias ações do braço da providência ao nosso redor. Se abrirmos os nossos olhos debaixo de oração, Deus vai nos fazer ver muitos sinais do seu cuidado. E isso encherá o nosso coração de gratidão. Agora, para não cansar tanto vocês, eu quero dizer algumas coisas aqui a título de aplicação. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que você, como esses leprosos, precisa ir a Cristo para você obter cura. Essa é a primeira coisa que você precisa colocar em seu coração. Você precisa ir a Cristo para obter cura, como aqueles homens foram, clamando, gritando. E eu não sei qual é o tipo de cura que você precisa. Pode ser não necessariamente no corpo, mas pode ser uma alma adoecida, um coração apodrecendo em amargura, em ira, em ódio, em ressentimento, qualquer que seja a dor e a aflição. É Cristo quem providencia para nós saúde na mente, no corpo, na alma, em nosso coração. E nós precisamos ir a Ele com as nossas mazelas, com as nossas perebas. Ir a Cristo e suplicar, Senhor, olha para mim, me alcança, tem misericórdia. Depois entenda, não deixe passar, não o deixe passar, sem que você clame a Ele. Se você está ouvindo acerca dEle, se Ele está falando com você, então clame a Ele. Suplique a Ele, diga ao Senhor o seu estado, diga ao Senhor como você se encontra, diga ao Senhor do que você precisa, do que precisa ser operado em você. Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, por causa do seu poder que opera em nós. Em terceiro lugar, obedeça, mesmo que você não veja nada. Obedeça ao Senhor, mesmo que você não entenda, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que aparentemente esteja tudo do mesmo jeito. Às vezes a gente acha, a nossa cabeça funciona de maneira muitas vezes antibíblica. O Senhor disse ao profeta, Jeremias, o que é que você está vendo? Senhor, eu estou vendo uma vara de amendoeira. O Senhor está olhando, não é o tempo de produzir amendoeira, né? Assim, não está na estação. Eu estou vendo aqui, mas não está na estação. Como se o Senhor dissesse a nós, você está vendo o que, Senhor? Eu estou vendo que o Senhor disse ao profeta, você viu bem, eu velo com a minha palavra para cumpri-la, não foi? Como se ele dissesse, você está vendo o que, Senhor? Eu vejo que o Senhor disse que estava comigo, mas é tanto problema, é tanta luta, é tanta aflição, é tanta dor, é tanta angústia. É como se o Senhor dissesse, você está vendo bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Deus não precisa que tudo esteja dando certinho, não, para que Ele realize os seus propósitos. Não importa como as coisas estejam, Ele é poderoso, fiel e verdadeiro. Quem governa é Ele. Ele é o soberano. Portanto, obedeça-o, mesmo que você não veja nada. E uma vez que você tenha alcançado as bênçãos da parte dEle, não se demore, seja grato. Não espere para amanhã. Corra aos seus pés, suplique a sua misericórdia. E por fim, eu quero me dirigir a você que não é um crente. O que será de você sem Ele? Como você pode viver nesse mundo sem Ele? Clame a Cristo. Não importa como você esteja e onde você esteja. Ele é fiel para alcançar você aí, no seu fosso, na sua miséria. Ele é todo poderoso para sarar a tua alma, perdoar os teus pecados e te dar vida. Amém, meus irmãos?